Já... Então tá bom. Tá legal. Já chego aí. Tá, tchau, tchau. Vocês já estão aí? Bom, pessoal, 24 de abril de 2020, nosso excelentíssimo, ou como dizem os nossos amigos da Galãs Feios, excrementíssimo senhor presidente da República, vetou integralmente O substitutivo da Câmara dos Deputados número 3, 2015, que era exatamente o projeto de regulamentação da profissão do historiador. É uma luta que vem desde 1968, né? E mais recentemente, ou na última década, ou mais ou menos na década passada, na verdade, se configurou como o projeto de lei 368/2009, que foi proposto pelo senador Paulo Paim. E desde então ele vem tramitando, aí foi transformado na SCD 3/2015, foi aprovado no Senado esse ano finalmente, o ano passado, não tenho certeza, e agora chegou às mãos do presidente que vetou a lei. É importante a gente tentar pensar um pouquinho mais sobre quais foram as razões alegadas pelo presidente no seu veto e quais delas têm fundamento e quais eventualmente não têm, e quais são as razões que estão por trás disso, que não são as razões que estão escritas no veto, né? Primeiramente, o presidente vai dizer ali no texto do veto que, ao disciplinar a profissão de historiador com a imposição de requisitos e condicionantes, o projeto ofende o direito fundamental do livre exercício profissional, a ponto de atingir seu núcleo essencial. Essas são palavras literais do veto, e, na verdade, o que ele está argumentando não faz sentido, né? Essa argumentação não é pertinente ao projeto. Porque o projeto está estabelecendo quais são as condições que eu tenho para exercer a profissão de historiador, mas ele não estabelece que é exclusividade do historiador a produção de conhecimento que tem a ver com história. Seria basicamente impossível de fazer isso, né? Porque tem tantas coisas em que a história de alguma forma entra, em canções, em vídeos, em livros infantis, em livros para adultos, livro de memória. Então, nunca foi a pretensão, e não é isso que está na lei, impedir que as pessoas façam, produzam conhecimento histórico. O que a lei estabelece é diferenciar o que é produto do trabalho do historiador, quer dizer, de alguém que se preparou profissionalmente para isso, daquela história que não é produzida por pessoas que são formadas para ser historiadores. Então, essa é uma primeira imperfeição, é um primeiro erro no veto do presidente. Outra coisa que ele argumenta é que as regulamentações que estão estabelecidas, as condições que estão estabelecidas ali na lei da regulamentação da profissão do historiador, é que nós vamos contra o trecho do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. De novo, não responde, né? Não está conversando aí com o projeto de lei. O projeto de lei está dizendo que é proibido que as pessoas façam história, que as pessoas produzam conhecimento histórico, produzam ali atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. Então, se as razões argumentadas, né, na frente ali, as razões argumentadas oficialmente para esse veto não são razões que são pertinentes, afinal de contas, por que é que o presidente vetou a profissão de historiador? Bom, em primeiro lugar, vocês devem ter estranhado aí o título desse vídeo, né? E tá bom, eu assumo, é um clickbait, espero que tenha funcionado, né? Mas o veto, eu acho, no final das contas, que a gente tem que realmente agradecer ao Jair Bolsonaro por ter vetado esse projeto de lei, que é resultado de uma luta que já tem 50 anos, aí mais de 50 anos, né? E que recentemente é uma luta que está indo para 11 anos já, com esse projeto do Paulo Paim, que acabou sendo encampado, né, que acabou fazendo parte aí da luta da Associação Nacional de História. E a gente tem que pensar um pouquinho o que significaria o Jair Bolsonaro sancionar essa lei, né, e aí botar lá o nomezinho dele na lei que nos custou tanto, né, para a regulamentação da profissão de historiadores. Então, acho que assim, quando o Bolsonaro diz que ele não nos quer,
que ele não concorda conosco, que ele prefere que as nossas demandas não sejam atendidas, que ele acha que a contribuição que o historiador tem para dar para a sociedade, ele não quer que seja regulamentada, isso para a gente, considerando de quem vem, considerando que isso vem do presidente Jair Bolsonaro, para os historiadores tem que ser encarado como uma condecoração, como um prêmio, e por isso a gente agradece. Muito obrigado, Bolsonaro, pelo seu veto, porque o seu veto é um prêmio para os historiadores. Bom, quais são as razões, na verdade, que estão por trás dessa rejeição ou desse veto do presidente à lei da regulamentação da profissão dos historiadores? Primeiro, há uma tendência que já vem se consolidando nos vetos presidenciais de rejeitar a regulamentação de profissões. Então, por exemplo, a própria presidente Dilma, ela acabou vetando várias regulamentações de profissões e ela foi aplaudida pelos setores liberais, porque, né, o pensamento liberal vai dizer, para esse caso específico, que o que importa é o talento da pessoa, a disposição, né, a possibilidade que a pessoa tem, a predisposição que a pessoa tem para exercer determinada profissão, e também vai estabelecer que o sujeito que é bom ele vai ser selecionado pelo mercado, e o sujeito que é um mau profissional vai ser descartado pelo mercado e vai acabar saindo da profissão. Então, para eles, né, o que tem que depender é a capacidade da pessoa. Lógico que isso não vale para profissões que possam significar risco à vida das pessoas, no pensamento liberal e também no pensamento de qualquer um, né? Daí não é só liberal. Por exemplo, engenheiro tem que ser regulamentado, tem que exigir que alguém que vai assinar uma planta tenha uma formação para isso, para que eu possa cobrar dele se a casa cair, se a ponte cair, etc. Médicos, profissionais que mexem com radiologia, quer dizer, todas as coisas que podem ser perigosas para a vida humana, tem que ter uma regulamentação. Mas, segundo os liberais, é só isso aí, é só isso que tem que ser regulamentado. E a ANPU, né, a Associação Nacional de História, como várias outras entidades, ela não concorda com essa perspectiva, ou seja, ela estabelece nos seus pressupostos que é necessário que a gente tenha uma regulamentação para que, principalmente, no acesso ao serviço público, no acesso ao trabalho em instituições que têm a responsabilidade de preservar a memória, de preservar a história, de fazer ações educativas que envolvam conhecimento histórico, é necessário que a pessoa tenha uma formação. Então, você imagina lá que você colocasse no Museu Nacional ou que você colocasse no Arquivo Nacional alguém que não é historiador, que não tem compromisso com a história, que não tem formação com a história, só porque, por exemplo, ele seria amigo do presidente ou seria amigo dos filhos do presidente. E esse sujeito fala, olha, esse monte de papel velho aqui não vale nada, a gente tem que pegar e botar fogo nisso, tem que se livrar desse tipo de coisa, porque isso não é importante. Ora, ele não tem formação profissional, ele não tem formação intelectual, ele não tem formação teórica, não tem formação metodológica, não tem formação didática, para ter a capacidade de avaliar se aquilo é importante ou não é para descartar ou não descartar. Então, esse é só um exemplo, né? A gente não pode deixar, vamos dizer assim, o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio histórico, a herança que as várias gerações da civilização brasileira foram produzindo e as várias reflexões que foram se acumulando na mão de quem não faz a menor ideia do que é isso, de como que isso funciona. Então, é mais nessa perspectiva que a gente busca a regulamentação da profissão. E tem um fator ideológico adicional por trás também, que é o seguinte: a guerra cultural que vem acontecendo já há algum tempo, ela vai trazer vários, vamos dizer assim, grupos, né, empresas neoconservadoras, enfim, reacionárias, etc., que produzem materiais, livros, documentários, programas de televisão sobre história, sem consultar praticamente nenhum historiador. Ou quando consulta um historiador, consulta aquele sujeito que assim, é o mais periférico, é o menos considerado, é o menos respeitado pelos seus pares. Então, se eu tenho uma profissão regulamentada, fica mais forte ainda essa rejeição, que a gente vai dizer o seguinte: olha, meu amigo, você não tem no seu documentário gente que tem especialização, gente que tem formação para estar falando o que está falando. Isso não é censura, isso é separar as coisas que são profissionais das coisas que são amadoras, né? Eu acho que esse talvez fosse o grande medo do presidente e dos círculos que apoiam o presidente.
Vamos lembrar lá, voltando àquela ideia de que há uma tendência a não regulamentar mais profissões. Eu fiz uma listagem, e aí eu fui no Cadastro Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, falecido, né, saudoso Ministério do Trabalho, e ali a gente encontra a lista de todas as profissões que são regulamentadas no Brasil. E a gente percebe que depois de 2013 não tem nenhuma profissão regulamentada, pelo menos que apareça nesse cadastro, né? Então você tem, por exemplo, em 2001, a regulamentação da profissão de peão de rodeio. Em 2009, mesmo ano que começou, né, esse projeto atual, que chegou agora para a sanção e, na verdade, foi vetado pelo presidente, em 2009 a gente tem a regulamentação da profissão de mototaxista e de motoboy. Em 2010, por exemplo, a gente tem a regulamentação da profissão de repentista. Em 2012, a gente tem a regulamentação da profissão de turismólogo e em 2013 de comercial. E depois de 2013, ou o site não é atualizado ou não houve mais regulamentação de profissões. Então, o problema dos historiadores, muito provavelmente, também está vinculado a um problema maior, que é o predomínio de uma ideia de que não preciso regulamentar profissões, porque a preocupação é que você faça reserva de mercado, né? A preocupação dos contratadores, dos contratantes, é que se faça reserva de mercado e você tem alguma entidade que passe, a partir dessa reserva, a ter mais condições de negociar com os empregadores. O que, no caso, não passa, né, necessariamente pela regulamentação dos historiadores, porque, né, você não tem assim, empresas particulares contratando historiadores. Você tem empresas que estão contratando professor de história, mas elas têm uma regulamentação específica que é a legislação sobre a formação de professores, né? Então, por que o Bolsonaro faz essa sanção finalmente? Eu acho que, em última instância, porque isso significaria prejuízo para os aliados do presidente na guerra cultural, que envolve todo um revisionismo histórico que, se tivesse a incidência da ação, do pensamento, do trabalho de um historiador sério, formado para isso, né, um profissional de história, esse revisionismo não passava. Não passava porque não atende os critérios básicos da produção do conhecimento histórico, que é estabelecida no processo de formação do historiador entre os seus pares. Isso não iria censurar documentários, por exemplo, do tipo Brasil Paralelo, né? Apenas adensar e adicionar cada vez mais questionamentos sobre a história que esse pessoal faz. O melhor fim dessa história não seria a sanção presidencial, seria sim o veto, e aí a luta pela derrubada desse veto no Congresso Nacional. Esse sim é um bom fim da história, por isso a luta continua, companheiros. Então, vamos aí acompanhar a Associação Nacional de História, a Federação de Historiadores, de Estudantes de História, vamos acompanhar os abaixo-assinados e vamos lutar para que a profissão seja regulamentada. Veja aí os abaixo-assinados, os links, etc., na descrição desse vídeo. E vamos fazer o meu tributo ao Deus algoritmo. Curta, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.